converso agora com a fisioterapeuta Eunice Garcia da Silva e Souza. E nós vamos falar no quadro Consulta Médica, ela que é conselheira do CREFITO Espírito Santo. Em primeiro lugar, vamos saber o que é o CREFITO, né? E nós vamos falar sobre uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília, a UNB, que analisou 26 milhões de registros de trabalhadores junto ao INSS no tocante a doenças profissionais, doenças que acontecem no dia a dia. O que será que deu? Quais são essas doenças? Para falar sobre isso, a fisioterapeuta Eunice Garcia da Silva e Souza. Bom dia, Eunice. Bom dia. Obrigado Bom dia, pela Carlos sua Neto. vinda, Muito viu? Obrigado pelo convite. De forma nenhuma. É um prazer recebê-la. Muito obrigada. Eunice, essa pesquisa feita pela Universidade de Brasília durou quanto tempo? Porque analisaram 26 milhões de registros, é isso? Segundo essa pesquisa, eu não sei qual foi o tempo, mas nós sabemos que as doenças ocupacionais ocupa o segundo lugar de afastamentos de profissionais, não é? Segundo lugar. O segundo lugar. Quer dizer, é muito afastamento por causa de doenças ocupacionais. Ocupacionais, exatamente. E essas doenças, quais são comumente, hein? Veja só, é preciso que se diga que essas doenças aparecem como aparecem qualquer outra doença. Perfeito. Existe pessoas que têm uma suscetibilidade maior de aparecimento dessas doenças do que propriamente outras. Às vezes, o exemplo, eu posso fazer uma tarefa igualzinha a uma outra pessoa. E não dá nada. E não dá nada para mim, a outra pessoa tem a predisposição já para uma questão de suscetibilidade, de musculaturas, de estruturas esqueléticas, a aparecer essa doença. Então eu vou te dar um exemplo e vou te perguntar. Por exemplo, o digitador costuma ter doença ocupacional. Não todos, é aquilo que você disse, né? Os dois, vamos colocar lado a lado, 2 digitadores, trabalhando o mesmo tempo, trabalhando as mesmas horas. Um pode ter uma doença ocupacional por causa dos movimentos repetitivos e tal, e o outro pode não ter nada. É isso, então? É isso. Agora, essas doenças estão aparecendo cada vez mais. Eu não sei se estão aparecendo cada vez mais. Por que eu acredito que não estejam aparecendo tanto assim? Porque hoje em dia a gente trabalha na prevenção. Perfeito. Hoje as empresas estão extremamente preocupadas com a prevenção. Elas querem evitar que o funcionário fique doente, é isso? Evitar, exatamente. Porque é prejudicial para a empresa. Lógico. E prejudicial também para o funcionário. Porque hoje em dia está sendo um problema social. Está sendo até um problema social. O afastamento do serviço pela doença. Pela doença. E ela atinge uma faixa etária, uma faixa altamente produtiva, que é na fase dos 30 aos 40 anos. É quando aparecem mais as doenças. É quando aparecem mais essas doenças. Então, ela não é interessante para a empresa, não é interessante para o profissional, porque ele se afasta, ele tem família. Então, isso gera realmente um problema social. Eunice, eu sei que a parte do INSS e a parte das empresas, eles têm uma preocupação com o aparecimento, com o surgimento dessas doenças mesmo. Até que na legislação eles têm um tempo de trabalho, aí eles têm um tempo de descanso para se exercitarem, no caso as mãos, os dedos, os braços, as pernas. Isso existe, não é isso? Existe. E é aí que entra o profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. É essa prevenção. Qual é a função do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional? Primeiro que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, eles têm dentro da sua grade curricular a saúde do trabalhador. Perfeito. Então, dentro da saúde do trabalhador, eles estão capacitados para trabalhar com a biomecânica e com a ergonomia. Certo. O que é biomecânica? Biomecânica, de uma forma bem concisa, assim como ergonomia, de uma forma bem concisa, o que é? Estudar grupos musculares, a força dos grupos musculares e a tensão desses grupos musculares em determinada tarefa. Perfeito. A ergonomia é adaptar o meio em que vive
no local laboral. O trabalhador, Ao trabalhador. O trabalhador aos móveis e à sua tarefa laboral. Sim. E automaticamente e vice-versa. Né? Isso é uma forma bem concisa. Vocês vão entendendo o trabalhador e o ambiente dele. Exatamente. Mediante a tarefa, mediante essa tarefa laboral, sim. O profissional vai ao ambiente de trabalho, isso é o correto, vai ao ambiente de trabalho, faz um levantamento do ambiente do trabalho, perfeito. Verifica aonde é que realmente tem que ser a adaptação ao profissional, que a adaptação não é toda igual. Por isso que nós temos hoje em dia cadeiras reguláveis, mesas reguláveis, sim. Que cada um depende do seu biotipo. E então existe essa harmonia. O importante é que haja uma forma harmônica entre a biomecânica, que é a força exercida e a tensão exercida em determinados grupos musculares, sim. Mais a harmonia do setor de trabalho. Perfeito. Aí as coisas, isso veio a prevenção. Além de tudo isso, de toda essa harmonia que se tem essa preocupação, as empresas hoje têm essa preocupação, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, o que eles fazem? Eles fazem conscientização corporal. A postura é fundamental. Ajuda e ensina o trabalhador como ele deve se portar. Deve comportar e portar. Qual a sua postura que ele deve ter em determinadas tarefas? Prevenindo sempre. Prevenindo. Sempre isso na prevenção. Perfeito. Além dessas posturas, os profissionais elaboram, isso é fundamental, que eles elaborem programas de educação. Perfeito. Tá? De educação. Para os trabalhadores. Para os trabalhadores. Maravilha. Se houver isso, então, nesses programas de educação, o que eles vêm? Aí vem aquilo que o senhor me perguntou. Sim. São as ginásticas. Certo. São os alongamentos. Os relaxamentos. São os relaxamentos. São os tempos de pausa. Sim. Né? Para que o trabalhador evite. Daí resulta o quê? Saúde e qualidade. Saúde e qualidade significa produtividade. Com certeza. Mas quando se fala em saúde do trabalhador, é muito importante essa conversa que eu estou tendo aqui. Isso é uma pequena amostra do que é o trabalho do fisioterapeuta, do profissional, junto aos trabalhadores. Não é isso? É para prevenir, é para evitar as doenças ocupacionais. Com isso, nós desagravamos um problema social e o INSS também não fica sobrecarregado em ter que pagar tanta gente, não é isso? Devido a essas doenças que aparecem no ambiente de trabalho de cada um de nós. Super importante o trabalho, não é isso? Da fisioterapeuta Eunice Garcia da Silva e Souza. Mas ela vai voltar outras vezes para nós conversarmos mais sobre as doenças ocupacionais. Tá bom assim, Eunice? Com certeza. Antes de eu agradecer, eu queria só perguntar por curiosidade, você é portuguesa? Eu sou natural de Angola. De Angola? Angola. Eu vim na época que houve a Revolução, não é? Sim. Em 76. Aí eu vim para o Brasil. Aí você escolheu o Brasil como a sua segunda terra. Ah, sem dúvida. Com sem certeza. dúvida e não troco. Com certeza. Hoje eu sou brasileira já, Antes de eu agradecer a Eunice Garcia da Silva e Souza, eu quero agradecer à Panificadora Nova República pelo carinho, pelo atendimento, pela parceria. Muito obrigado de coração. Muito obrigado pela parceria do Sebrae, grande Sebrae sempre com o café com leite, e também a parceria da Le Chocolatier, que a Eunice vai levar de lembrança e vai se deliciar com esse chocolate, né? Com certeza. Eunice, muito obrigado pela sua visita, muito obrigado, pelas suas explicações. Muito obrigada. E sucesso, tá bom? Estarei sempre à disposição. Eu não sou crefito, né? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez à fisioterapeuta Eunice Garcia da Silva e Souza. Muito obrigado a você.